boas-vindas ao Arquivos Vivos, uma audiosérie do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, onde a cada episódio conheceremos as obras do acervo do museu pela voz delas mesmas. Arquivos Vivos, vozes que ecoam do trabalho de mãos afro-brasileiras. Episódio 1, Baobá, pelas mãos de Emanuel Araújo. Já faz algum tempo que eu sonho com mãos. Um sonho recorrente. Mãos que constroem, mãos que ninam, mãos que moem, mãos que forjam, mãos que amparam, mãos calas que lavam, que lavram e que levam joias adornadas em seus pulsos. Mãos que transformam, fazem da madeira, do ferro e do tecido um campo vivo de histórias e memórias. Mãos que carregam um tom de pele que se parece com o meu. Um jeito de se mover parecido. Mãos trabalhadoras que colhem o trigo para fazer o pão são as mesmas mãos que semeiam com cores a tela branca para nela brotar a arte. Mãos afro-brasileiras que queriam que eu viesse até aqui, até esse lugar, no centro-sul da capital paulista, cortado por uma avenida que liga os bairros de Vila Mariana e Moema, uma região onde muitas mãos, como as que eu sonho, ainda enfrentam antigos problemas e seguem cansadas numa rotina exaustiva, mas que tem aqui um refúgio. Nesse lugar há um parque de um verde vivo, e nesse parque, um museu de um negro reluzente que lança olhares para frente, para o futuro. Daqui pode-se ver por cima do muro da desigualdade racial e do preconceito. Depois de todo o percurso que eu tinha feito, eu entendi por que essas mãos queriam que eu viesse até aqui. Eu precisava ouvir as vozes que ecoam delas e que só aqui podem ser ouvidas. As máscaras também choram, as esculturas também pulsam e as estátuas também têm vida. Aqui, por baixo, por debaixo, pelas raízes entre passado, presente, aqui, ontem, ancestralidade, longe, perto, Oió Alçá, Nagô, um só, Afro-Pindorama. Sua terra te chama. Aqui, por baixo, por debaixo, pelas raízes. Uma voz me chamava e eu não sei para onde iria, mas sabia que era uma voz que de alguma forma eu já conhecia. Esse daqui à nossa frente, um tótem de aproximadamente 248 centímetros de altura por 119 de largura e 102 centímetros de profundidade, feito de madeira com pigmento preto, é uma das esculturas mais importantes do museu. Sua forma talhada em pequenas diagonais de madeira sobrepostas umas às outras faz com que sempre existam partes sombreadas da escultura. Ela simula o tronco de uma árvore sem folhas na copa e, independente da luz que bate, fica nela um jogo entre luz e sombra, que nos remete à sombra dessa árvore. E ela não representa qualquer árvore, viu? Como o título da obra já diz, Baobá. Ela representa um baobá. Quem sabe o que é um baobá? A voz tinha me trazido até a frente de uma escultura. Parecia uma árvore com raízes viradas para cima. Baobá. Eu não sabia o que era um baobá. Alguém sabe? Acho que é uma árvore que tá comemorando alguma coisa. Baobá! Mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. Ah, é? E o que ela tá comemorando? Tá comemorando que ela tá viva, ué. Comemorar que tá viva. Fazia sentido. Era preciso. As crianças saíram e eu fiquei encarando aquela obra de cor escura, cheia de madeiras deitadas umas sobre as outras em diagonal. Fiquei encarando. Na real, esperando que a voz voltasse e se manifestasse.
mas nada. Talvez eu só tivesse imaginado. No fundo da sala, atrás dela tinha escrito num letreiro expressões da alma e do imaginário brasileiro. Ficou nítido então que era tudo imaginação. E a representação de uma árvore, o baobá que estava na minha frente, havia sido esculpido por Emanuel Araújo. Quem ele tinha sido? Resolvi caminhar, espairecer a cabeça depois dessa noite de sono mal dormido. Mas ali dentro era como se o sonho continuasse vivo. Encontrei, depois de alguns passos, um lugar lotado de ferramentas de trabalho antigas. Algum tipo de vida pulsava nelas. Saio do trabalho, volto para casa, não lembro de canseira maior. Em tudo era o mesmo suor. Saio do trabalho, volto para casa. Uma serra, uma moenda de milho, uma moenda de cana, plainas de marceneiro, um alicate de forja, uma prensa de talvez colocar folhas de tabaco, uma forma de queijo e de rapadura, cestos e caçoás trançados, tudo marcado pela mão forte do tempo, com a cor acobreada que o tempo tem. Parecia que eu ouvia dezenas de vozes cantarem entre os ferros torcidos com esmero e maestria. Quem tinha feito aquelas ferramentas? E quem foi que usou elas um dia? E ainda mais, quem havia trazido para cá? Não lembro de canseira maior. Em tudo era o mesmo suor. Bonito, não é? Isso é tecnologia ancestral. Quem disse isso? Você ainda não entendeu? Quem disse, ora? Eu. Você ainda está perdida. Mas a vida arranjou um jeito de você se encontrar. Baobá? A própria, em madeira e pigmento. Isso aí que você está vendo, isso aí é coisa de preto. Magistralmente pensados, cada um desses materiais foram feitos para serem úteis, práticos, sem deixarem de serem bonitos. E escuta o que eu digo. Isso há cerca de 137 anos. Talvez estejamos falando do nascimento da estética do design, dos objetos feitos com beleza e praticidade. Como em Angola, as tampas das panelas de madeira que levavam mensagens históricas e de outras necessidades. Na lavoura, na cozinha, no campo, herança do povo africano fabricando arte e comunicação dentro do cotidiano. Uau! E como você descobriu isso? Isso? Não, eu não descobri. Eu só repito. Isso é parte da pesquisa de Emanuel Araújo, o homem cujas mãos eu devo minha vida. Quem foi ele? Ele? Ele quem reuniu todas essas ferramentas. Nossa! Esculpiu minha estrutura e fundou esse espaço. Que lindo! Um artista plástico, um baluarte das artes negras nesse país. Uau! Que foi? Não te satisfiz com a resposta? Não, é que eu queria entender o porquê de eu estar ouvindo a voz de uma obra e o porquê de ter sido trazida até aqui. O porquê de todas essas mãos. Entendi. Então, talvez seja porque a história negra é viva nas suas mãos, nas obras de arte e em sua volta, na sua vida. Venha até os pés desse velho baobá. Talvez valha a pena olhar tudo de uma nova perspectiva.
Aquele baobá que a gente viu é do ano de 2006. Já essas mais de 70 ferramentas de trabalho aqui foram criadas entre o século XVIII e XIX e marcaram para sempre o avanço tecnológico no Brasil a partir da mão afro-brasileira e africana. Eu caminhei de volta até os pés do baobá, aquele negro baobá imponente. A cultura negra conta pra gente, a exemplo da cultura iorubá, que em tudo sempre vai imperar luz e sombra. E que uma sempre pode ser o caminho para chegar até a outra. Uma sempre tenta persistir sobre a outra. O baobá então me disse que nós somos o caminho do meio. Vocês aqui estão no tempo pequeno. Abaixo de mim vive o tempo grande. O tempo pequeno é o tempo dos vivos. O tempo grande é o tempo do mito, o tempo ancestral. O tempo grande é antes e depois do tempo pequeno. Os baobás são a ligação entre os dois tempos. Estar diante de um baobá é estar diante dessa fusão, luz e sombra, tempo ancestral e o tempo de vocês, o tempo da missão. O baobá é temporão e nesse momento, se você se concentrar, vai poder enxergar um tempo que corre fora do tempo. Na frente daquele baobá, eu vi o tempo se desdobrar e brotar as imagens de um lugar onde não vivi. Pessoas que não conheci e um cheiro de madeira sendo cortada. Se agarre nas raízes e não se perca na estrada. Eu vejo um homem. Não, ainda é menino. Brincando, sorrindo em frente a objetos de ouro e prata. Sua família está concentrada. O que eles fazem? São ourives. Trabalham com esses objetos. Ali bem perto tem uma placa. Santo Amaro da Purificação. Sim, na região do Recôncavo Baiano, terra da maniçoba, onde além do menino nasceram Maria Bethânia e Caetano. Nessa região, tinham muitos escravizados e muitos engenhos de cana-de-açúcar. Por isso, na luta, lá também surgiram muitos abolicionistas. Luz entre as sombras. Entre a morte, vida. Terra da festa da purificação e do bembé do mercado, uma das maiores festas cristãos por um e o maior candomblé de rua por outro lado. O menino está crescido agora. Parece, numa marcenaria. Trabalha talhando madeira. Já constrói esculturas, as primeiras. E até expõe o seu trabalho, com Caetano Veloso cantando junto. Daí em diante, em um segundo é voo alto. Agora, Salvador, ele faz gravuras. Sim, embrião das experiências futuras com luz e sombra. Ele recebe prêmios. Ele desponta de Salvador para o Rio e São Paulo, até parar na Nigéria. O que é isso agora? É uma festa? Se chama Festac, 1977, em Lagos. Uma festa da arte negra. Negros de mais de 50 países. Deslumbrante. Muita gente negra importante. Olha lá, aquele é Gilberto Gil? Sim, está tendo as primeiras ideias do seu álbum futuro chamado Refavela, outro marco da cultura negra brasileira. E ali, ao lado, o grande homem de teatro, criador do teatro experimental do negro, Abdias do Nascimento. Espera um momento. Agora. O homem olha para uma árvore. É gigante. Parece que suas raízes dão para o céu. Um caule esbranquiçado. A árvore parece que quer agarrar os pássaros com os galhos. O homem agora está sentado embaixo da árvore. Ele parece emocionado. Uma dobra no tempo. Ele, como você, vê o tempo passar dançando em sua frente, sem que ele possa agarrar com as mãos. Qual o nome disso?
inspiração. O poder da criação. Sua carreira toda muda nesse momento. E, de alguma maneira, está aí também o meu nascimento. Nesse momento da carreira, fica nítido para ele que quer fazer e fomentar a arte afro-brasileira. Outro salto. E ele tá na frente de uma espécie de exposição. É isso? Ou não? Sim, 1988. Se chama A Mão Afro-Brasileira. Depois disso, ele ainda dirigiria um museu chamado Pinacoteca e fundaria o lugar onde agora você está. Museu Afro-Brasil, criado a partir das suas coleções e seu próprio conteúdo. E se tornou uma missão de escavar profundo esse país a fim de descobrir a arte negra que resistia nele. Museu que, depois da sua passagem para o Tempo Grande, viria se chamar Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. E agora, qual é esse momento? Silêncio. É 2006. Ele talha madeira. A luz entra pela fresta da janela numa madeira ainda sem cor. Metade do seu rosto recebe a luz, outra metade sombra. Suas mãos batem com delicadeza em cada ponta, em cada extremidade, tão suave que parece que não vai fazer efeito. Mas aos poucos vai tomando jeito. Parece um grande momento. É o meu nascimento. Qual é a sensação? Conexão. Como se o passado, naquele dia na Nigéria, em 1977, quando ele estava sentado na sombra da árvore, e o presente, agora, quando vejo uma criança no museu parada na minha frente. Como se as duas situações estivessem no mesmo lugar. Eu soube que vocês fizeram poesias inspiradas na obra Baobá. E eu gostaria de ouvir alguma. Quem quer começar? Eu! O baobá é uma árvore que gosta muito de brincadeira. E a brincadeira que ele mais gosta é de fazer imitação. Por isso ele fica assim, sempre plantando bananeira, com as raízes viradas pro alto e a cabeça enfiada no chão. Quem acha que ele imita a planta que dá banana, se engana. Porque, na verdade, ele não tá imitando ela, não. O baobá imita alguém que veio de origem africana. Um negro, que troca as mãos pelos pés e os pés pelas mãos. Eu brotei de mãos negras em homenagem a uma terra de onde os negros foram arrancados à força. Você pode até pensar que eu sou feita de madeira, mas eu sou feita de memória. A história transcorre pelas diagonais e frestas do meu material. E não há uma só memória. Elas são múltiplas, depende de quem olha. Não é a luz quem conta essa obra, e sim o olho que vê e de onde vê. O que você vê diante do meu nascimento? Vejo a potência imaginativa de um homem que não encontrou fronteiras para descrever quem negro foi e quem negro é. Eu, enquanto mulher negra hoje, posso ser mais a partir do seu legado. E entendo também a missão de ter chegado aqui a partir dessas e de tantas outras mãos. Eu vim aqui buscar inspiração. Inspirar meu tempo presente, aspirar o tempo grande. Não tem sombra o bastante que me faça querer parar. Então, respire, aspire, se inspire, porque sempre a sombra virá. As mesmas mãos que puderam criar as ferramentas de trabalho que você viu, também tiveram que criar objetos que serviam para ferir eles mesmos e também os seus iguais. Eles eram obrigados. Emanuel escreveu certa vez: os países que usaram a mão africana se tornaram institucionalmente ambíguos. Tão ambíguos que talvez fossem os próprios negros que produzissem as máscaras
os troncos e os ferros de sua própria punição. Então as sombras virão. Um país como o nosso não vai se livrar assim tão fácil desse legado de sombra. Lembra que o que manteve vivos os antepassados foi a inspiração, a força da oratória? E não menos importante e ainda presente agora, sua arte. A mão afro-brasileira é mais forte pelo poder de sua arte. Preciso conhecer mais da arte negra, para que eu não esmoreça quando a sombra vier. A minha história vai até aqui e não posso caminhar com você. Mas esse lugar, pelo caminho que você quiser seguir, vai sempre te encaminhar no sentido do legado da cultura afro-brasileira. Faça boa viagem, ouça boas vozes e não se esqueça que aqui, cada cor, cada poesia em madeira foi feita por mão negra e ainda há muito que nem sequer sabemos alcançar. Embora quisessem apagar a história da arte negra nesse país e no mundo, espaços como esse museu resistem. Artes como a de Emanuel Araújo resistem. A nossa memória e, junto com ela, nosso poder de criação resiste. Para quem está chegando agora, boas-vindas aos nossos arquivos vivos. E para quem está partindo, que boas forças acompanhem. Já faz algum tempo que eu sonho com mãos. Um sonho recorrente. Mãos afro-brasileiras que me trouxeram até aqui. Por onde essas mãos vão me guiar no caminho do aprendizado e da inspiração? Não sei não. Mas sei agora que por causa dessas mãos se estrutura um legado artístico sob os meus pés. E eu ainda pretendo caminhar um bocado por entre as frestas dele. Minhas ferramentas de trabalho, minha própria memória sendo forjada, recriada e aprendendo de novo para aprender inteiro o que tentaram me ensinar pela metade. Um olhar atento para receber as cores que do negro cintilam e um ouvido aberto para ouvir que nova voz irá me chamar. Qual será? Envolvido com a cultura popular brasileira. Então esse museu para mim é a minha maior obra. É a obra que eu sempre desejei fazer. Esse é um legado que eu quero deixar, um legado importante para a cultura afro-brasileira, porque eu entendo que aqui ficou depositado todo esse meu conceito de museu. Um conceito em que inclui o passado, o presente e o futuro, né? Um museu que inclui arte, memória, história. Arquivos Vivos é uma audiosérie do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, produzida pela Todo Canto. A cada episódio ouviremos uma voz que ressoa de uma das obras do acervo do museu. E a cada voz, uma nova pessoa convidada. Eu sou Adriana Couto, a narradora dessa série. Eu, Isabel Santos, fiz a voz do Baobá. A voz da instrutora do museu é feita pela Estela Nesrini. E a voz da criança é da Marcele Medrado. O roteiro é de Lucas Moura da Conceição. A pesquisa, trilha sonora e direção é da Estela Nesrini. E o desenho de som, mixagem e masterização é de Amon Medrado. Concepção e curadoria, Ariana Noala, Hélio Menezes e Rosa Couto. Produção, Aline Santos, Ana Vasconcelos, Júlia Barbosa, Maurício Monteiro e Zélia Peixoto. Comunicação, Ana Carolina Gonçalves, Clara Citó e Leonardo Dias Santana. Identidade visual, Ana Clara Schuller e Caio César de Melo Raposo. A consultoria de acessibilidade é da Mais Diferenças. Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, Instituto Cultural Vale e Goldman Sachs, apresentam Arquivos Vivos.